Quando a gente começou a publicar, eu escondia que era ficção científica. Eu não levantava a bandeira, estamos publicando uma obra de ficção científica. Eu falava, é um grande clássico da literatura, um livro incrível. Por acaso você passa no espaço, por acaso. Então, Isso deu certo? O background deu certo no começo, porque o fã a gente sabia que ia conseguir. Agora, o nosso objetivo era como o não leitor de ficção científica vai se interessar e entender que isso é só um livro espetacular, muito bom, com bilhões de possibilidades. Ambientado no futuro ou no Exatamente. espaço, seja lá onde for. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, está começando mais um Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda uma nova conversa descontraída, mas a gente pretende que seja profunda, sobre a natureza humana, com alguém que pode nos trazer um olhar diferente, um olhar interessante. Para ouvir todas as conversas que já foram ao ar, acesse Território Eldorado, Casa do Saber, quemsomosnós.com.br ou agora no podcast da Apple Quem Somos Nós. Estamos continuando hoje a série para discutir o futuro. Tem gente que diz que isso é bobagem, já que mal sabemos alguma coisa sobre o presente. Mas eu acredito que aquilo que a gente faz hoje determina o nosso futuro. Por isso, falar do futuro e as possibilidades que a gente tem é falar sobre como devemos ou estamos agindo hoje para ter o futuro que a gente deseja. Vamos conversar hoje com o sócio e diretor editorial da Aleph, que edita livros de ficção científica, Adriano Fromer. Boa noite, Adriano. Tudo bom, Celso? Tudo ótimo. Quem é você? Quem sou eu? Adriano Fromer é o editor da Aleph, né? Uma editora que existe há 30 anos, fundada pelos meus pais. Eu comecei a trabalhar há uns 12 anos lá, trabalhava na área de marketing, então formado em administração, então trabalhei na Varig, na Dupont, extremamente infeliz com a minha vida de coordenador de marketing. Aí apareceu uma oportunidade de ajudar minha mãe na editora, lendo um livro de viagens que ela publicava na época. Eu comecei a fazer isso e eu jamais imaginei que ia me encantar tanto por trabalhar com o mercado editorial. Normalmente a gente enxerga o trabalho dos pais como algo Então a gente não que não quer fazer, não vou fazer empresa dos meus pais, não quero isso, eu quero fazer outras coisas, né? Ter a minha identidade. E acabou que, assim, muito surpreendentemente, em 2 meses eu estava encantado com aquele tipo de trabalho. A partir de então comecei a... O que te encantou? O que me encantou? Primeiro foi um feedback que eu tive. Eu era bem novo, assim, uns 20 e poucos anos, né? Eu editei um livro de viagens, chamava o Manual do Turista Brasileiro. O primeiro livro que você deve abrir quando pensa em viajar para o exterior, alguma coisa assim. Do Lúcio Martins Rodrigues e Bebel Eng. E quando eu editei esse livro, porque minha mãe falou, você viajou tanto na tua vida, aí morou fora, lê aí, vê que... E eu comecei a editar, dar opiniões, dar sugestões, cortar texto. E o feedback dos autores, que eram bons escritores, né, foi muito bom. Você fala, nossa, cara, você contribuiu muito para o livro, eu nunca tinha feito isso. Então isso me estimulou bastante, falar, talvez eu tenha jeito para coisa. E desde então passei a trabalhar na editora, com múltiplos interesses também, né, além de editor, eu também faço uma organização de eventos com autores ligados à espiritualidade, desenvolvimento humano, tudo isso paralelo à editora, junto, um pouco depois. Autores da editora, é isso? Também, principalmente, né? Mas não necessariamente, que é uma outra linha da editora. Porque a editora acabou, pelo menos pode ser desconhecimento meu, ficando mais conhecida por essa questão da ficção científica ou não? Totalmente. Né? Foi exatamente isso. Que em algum momento vocês decidiram focar nisso. A história foi assim, meu pai, ele era muito fã de ficção científica, ele era sócio da minha mãe. Nos anos 90 começou a publicar uma linha, não deu muito certo, por questões comerciais não foi para frente, abandonou, a editora tomou rumos completamente diferentes e em 2003, quando eu estava trabalhando lá,
houve uma pressão de mercado de que por que vocês não republicam o Neuromancer, que a gente tinha lançado nos anos 90, que foi o livro do William Gibson que inspirou Matrix. Aí a gente olhou, assim, um consultor veio também, vim com um plano editorial para vocês retomarem ficção científica. Eu olhei e falei, olha, pode ser interessante, né? E era num momento onde o mantra do mercado editorial era ficção científica no Brasil não vende. Não vende, os livreiros falavam que não vendia, não tem leitor, é muito de nicho. E eu já tinha essa história de ler um pouco. Meu pai gostar muito, então Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Frank Herbert, eram autores que eu li com 18, meus 18 anos. Você chegava a ler também Julius Verne lá de trás ou não? Quando era criança? Eu não. Né? Meu pai também. Meu pai falava que eu era um semi-analfabeto até 15 anos, né? Que eu odiava ler. Aí eu comecei a ler Senhor dos Anéis, e aí passei a ter o gosto, aí comecei com a ficção científica. Então eu não todo mundo fala não teve essa... Eu não tive a literatura juvenil na minha vida. Ele tive aquelas de escola, sabe? Mas eu não era um leitor ávido quando eu era mais novo, né? Então eu comecei a ler relativamente tarde. E aí foi quando eu percebi, falei, não, peraí, são livros muito bons, não é possível que não venda. São clássicos. São clássicos, e não tinha nada. Você vê Fundação do Isaac Asimov. Clássicos da literatura, não é só, né? Que as pessoas acham que separam ficção científica de literatura. Não entendo muito bem porquê, mas existe isso, né? Totalmente. Não é isso? Então você, quando vai editar ficção científica, parece que é outra coisa. Quando a gente começou a publicar, eu escondia que era ficção científica. Eu não levantava a bandeira, estamos publicando uma obra de ficção científica. Eu falava, é um grande clássico da literatura, um livro incrível. Por acaso você passa no espaço, por acaso. Então, Isso deu certo? O background deu certo no começo, porque o fã a gente sabia que ia conseguir. Agora, o nosso objetivo era, como o não leitor de ficção científica vai se interessar e entender que isso é só um livro espetacular, muito bom, com bilhões de possibilidades. Ambientado no futuro ou no Exatamente. espaço, seja lá onde for. Exatamente. E aí a nossa estratégia inicial era, não vamos fazer capas que não remetam àquelas coisas clássicas de naves espaciais. Então vamos fazer capas com design mais interessante, que atrai um público jovem, que talvez não seja aquele que já é o fã, aquele que já está predisposto a consumir aquela que a gente chama de da literatura pulp, né, do Pulp Fiction, aquelas capas super clichês, assim. Então a gente mudou muito isso e desde 2003 começamos a reintroduzir no mercado brasileiro um gênero literário. Acho que assim, hoje a gente levanta a bandeira e fala, é ficção científica, mas acho que o grande orgulho, assim, o grande trabalho da editora Aleph foi ter trazido de volta para o Brasil um gênero literário que estava abandonado. Não é que... Era só no Brasil que estava? Só no Brasil. No Brasil. No mundo inteiro, forte. Na Argentina. Normal. Sempre. Então. Então, não estou nem falando de Estados Unidos e Inglaterra, estou falando de Argentina, sei nas livrarias argentinas, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, todos traduzidos, vendendo relativamente bem. E a gente, nesses 10 anos aí, um pouco mais de 10 ou 12 anos, foi crescendo de importância do catálogo da editora, só que hoje tem um fenômeno muito interessante, que a ficção científica, a cultura nerd no geral, ela transcendeu o nicho. Então ela virou mainstream. Então hoje você... tem série de TV, hoje Big Bang Theory, exatamente. etc. Então tem eu falo, os nerds que ficaram famosos, ricos e importantes, como Steve Jobs, como Bill Gates e outros que ganharam uma importância. Ser nerd começou a virar uma coisa... não é mais aquele excluído do... Mas o Bill Gates e o Steve Jobs já tem um tempinho. Por que você acha que o Brasil... deu pouca importância para essa questão da ficção científica? Eu acho que assim... Falta de conhecimento científico também? Então, eu acho que tem falta de educação. Porque você fala na Argentina, a Argentina é um país mais bem educado, no sentido da educação formal, há muito tempo do que o Brasil, né? Não tem analfabeto há muito tempo, então o Brasil ainda está lidando com esse finalzinho aí de analfabetismo que a gente tem. Será que não é isso? Então, a capacidade de compreender essa elaboração de futuro, essa elaboração de ciência... Acho que não é capacidade, Celso. Eu acho que o interesse pela ficção científica, historicamente, ele é diretamente proporcional ao investimento e à preocupação que o país dá para a ciência. Então, você vai para os Estados Unidos... Mas o Brasil produz mais ciência do que a Argentina.
Muito mais. É muito mais importante do ponto de vista científico que a Argentina. Assim, nos anos 70 houve publicação de ficção científica no Brasil. Se você pegar a editora Record, a antiga Francisco Alves ou outras editoras lançaram, mas por algum motivo isso não emplacou no mercado e acabou se esquecendo de relançar esses casos. O foco de atenção acabou sendo direcionado para outras publicações que não a ficção científica. Eu não sei, é difícil analisar. Tá ficando uma coisa assim, porque para você curtir, de alguma maneira você tem que ter elementos de educação formal, de física, de química ou de biologia, razoáveis para você poder curtir um pouco os conceitos de como as coisas vão ser, não é? Então talvez a falta disso não te deixe caminhar. É um pouco, porque assim, o que você está falando é um tipo de literatura de ficção científica, que é o que a gente chama de ficção científica hard, ou historicamente a da Golden Age, da era de ouro da ficção científica, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, onde a ciência, ele era quase, em muitos livros, era o personagem principal. Você tinha que ter aquele interesse por satélites geoespaciais ou por viagens interplanetárias. Por alguma coisa, que nem o filme Interestelar, você pode curtir, mas assim, se você entende disso, você curte muito mais. Exatamente. Né? Mas a gente tem uma outra linha da ficção científica, que é da soft ou da new wave, né, depende que começou nos anos 60, 70, que priorizou muito mais as ciências humanas do que as ciências exatas. Então, realmente, nesses livros, como Philip K. Dick, que foi o autor que escreveu o livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que foi o Blade Runner. Você tem a Úrsula Le Guin, uma escritora fantástica. O Blade Runner não é também um pouco de... Não, mas ciência, porque assim, se você olhar bem, não, ele é ambientado num cenário, um lugar distópico, né, assim, Los Angeles do futuro, né, teoricamente, totalmente distópico, coisas que voam, não é isso? Robôs, androides muito humanos, quer dizer, não exige um pouco... Eu não sei se exige, é isso que eu não... Eu acho que exige um gosto, entendeu? Exige que a pessoa, eu gosto disso aí, eu quero entender como funciona o futuro. Agora, eu concordo com você, onde tem leituras de livros de ficção científica, principalmente do Isaac Asimov e do Arthur C. Clarke, onde você perde muita coisa se você não tem um mínimo de educação científica, como você está falando. 90% ou 80%, sei lá, das previsões do nosso futuro são catastróficas. É tudo, nós vamos vivendo ou no Mad Max, né, que é filme, mas é mais ou menos a mesma. Ou nós vamos viver no mundo do Mad Max, ou nós vamos viver no mundo do Blade Runner. Por que você acha que a coisa caminha para isso assim? Não sei se não existe, mas não tem ficção científica que a gente vai ficar bem no final? Tem ficção científica que a gente vai ficar bem. De Volta pro Futuro é uma delas, né? O filme De Volta pro Futuro. Assim, mas é um entretenimento, ok. Não, a gente tem eu tô tentando pensar em alguma... Vai vir, tá? É o que você falou, a maioria é distópica mesmo, a maioria... Sempre a gente vai estar ruim, sempre a gente vai estar violento... É que eu acho que isso... Lembrando que a função da ficção científica nunca foi prever o futuro. Isso é uma máxima que vários autores de ficção científica deixam muito claro, inclusive o William Gibson, quando escreveu o Neuromancer, que previu a internet, que previu um monte de situações que hoje a gente está vivendo. Ele fala, cara, minha intenção jamais foi prever. A gente faz um exercício imaginativo. Eu acho que eles mentem, sabia? Pode ser. Eu acho que o cara tem a intenção de prever, mas ele... se cobre falando, eu não queria prever. Se der errado, não era previsão. Se der certo, nossa, veja que bacana que eu sou. Eu acho que eles mentem. Mas continuando, por favor. Pode ser, eu não tinha pensado nisso. Então, eles acabam... E eu acho, essa é a minha opinião, talvez, não sei se você concorda, assim, ouvintes vão concordar, mas que para enredo de uma obra de ficção, quando você está lidando com algo mais catastrófico, você tem um nível de tensão e elaboração mais interessante do que você criar. Ou seja, a distopia, na minha opinião, é muito mais, não vou dizer a palavra vendável, mas muito mais atrativa do ponto de vista de você entrar na história. Mas você já se perguntou por quê? Por que a gente gosta, então, o que tem na gente que faz, então, que a gente tenha uma atração maior pela parte ruim? Eu vou arriscar. O Planeta dos Macacos como filme também.
O que você acha? Eu tenho percebido, lendo a ficção científica, né, lendo várias obras, principalmente os clássicos, que uma das grandes habilidades que a ficção científica tem é de fazer com que a gente, lendo uma história que se passa no futuro, em outro tempo, em outro planeta, a gente se destaca, como você olha de fora, mas nos livros eles apresentam uma realidade muito parecida com a realidade que a gente vive hoje. Então eles acabam sendo uma extrapolação no futuro. Você olha de fora e você fala, putz, mas isso acontece aqui com outra raça, com outro... Mas já acontece aqui. Então se a gente olhar pro nosso mundo hoje, ele é distópico. O William Gibson, ele brinca, ele fala que ele deixou de escrever ficção científica, ele voltou agora, mas os últimos 3 livros dele não eram de ficção científica, ele fala, o futuro já chegou. Eu não tenho porquê... O mundo me atropelou, né? Só não está bem distribuído. Entendeu? Ele fala assim, já chegou, só que não está distribuído igual para todo mundo. Então, é um mundo distópico já. Sempre foi, né? Se olhar as estatísticas... Então, eu acho que a ficção científica, quando extrapola um futuro catastrófico, ela está seguindo meio que o curso. O curso, não há, eu acho que a humanidade evolui, tá? Eu acredito muito que somos melhores hoje do que há 300 anos atrás, sem dúvida. Mas com muitos mais problemas, porque a evolução requer problemas, mas é isso. Dificilmente você enxerga um mundo perfeito da distopia, como alguns autores do passado já escreveram, também como filmes mais inocentes, como De Volta ao Futuro, e outros que tratam de um futuro mais ok, ou leve. pelo menos não pior do que a gente está hoje, entendeu? Mais leve, onde, né, carros voam e está tudo legal, então... mas no Blade Runner carros voam também. Blade Runner O Exterminador do Futuro no filme também, as coisas são bem duras no futuro, tá certo? E uma coisa interessante também do que você falou, né, da previsão do futuro, né, do que os escritores escrevem e preveem o futuro e às vezes acontece. O que você observa muitas vezes é que eles criam o futuro. Ou seja, a partir de uma obra de ficção científica, falando no micro, né? Não estou falando mas a partir de uma obra de ficção científica, um escritor escreve aquilo, inspira empresários, empreendedores a... Nossa, isso que o cara escreveu aqui dá para fazer, vamos tentar buscar isso então, acontece. Um exemplo, tudo bem que o negócio não foi muito bem sucedido, mas aquele Second Life, sabe, onde você vive uma vida virtual, ele foi inspirado num livro chamado Snow Crash, do Neil Stephenson, onde esse conceito de metaverso, inclusive a palavra metaverso foi criada, vem do livro, o criador do Second Life falou, putz, deixa eu... O chupador. Deixa eu fazer, inspirou na verdade. Né? Inspiração é um nome ótimo. Não, mas é uma inspiração porque não é patenteado uma obra literária. Claro. Agora, por exemplo, no Neuromancer do William Gibson, a palavra ciberespaço, cyberspace, foi criada lá. A definição de ficção científica é complicada. O que é ficção científica? Qual a definição? Essa pergunta é minha. Mas é isso mesmo. Pode devolver ela para mim. Não, mas é verdade. Essa é uma boa conversa. É claro que a gente sabe, né? Mas assim, na hora que se coloca isso, estamos escrevendo ficção científica, né? Que hoje já não é muito científico mesmo. Acho que isso é o que você... Assim, tem várias definições, tá? Mas uma interessante, nem sei se é uma definição, mas é onde eu gosto do ponto que eu gosto de partir, é que a ficção científica nada mais é do que o fantástico, o absurdo ou imaginado, explicado pela ciência. Seja uma ciência que existe, seja uma ciência criada. Então você pode... Não necessariamente é do futuro, não é? Não necessariamente. Por exemplo, Jurassic Park não é uma ciência do futuro. A clonagem existe, a mutação... Claro, você não consegue daquele nível criar dinossauro, mas ele não inventou uma ciência... E não precisa acontecer no futuro. Por exemplo, não precisa... e aí não precisa acontecer no futuro. Tem uma linha de ficção científica de realidades alternativas que eles partem... São premissas de e se. Por exemplo, o Philip K. Dick escreveu um livro chamado O Homem do Castelo Alto, que inclusive vai virar uma série de TV da Amazon, The Man in the High Castle, foi um dos pilotos mais bem cotados historicamente da Amazon quando ela lança o seu conteúdo. Então vai virar uma série, que a premissa é, os nazistas, o eixo, venceu a Segunda Guerra. Então, como é o mundo... Esse cara foi o cara que mais deu filme, não é? Mais deu filme, Blade Runner, inspirado no conto... no Android Sun, Minority Report...
Ele é o Deus, né? O Vingador do Futuro, lá o Total Recall. Mas assim, os filmes são bem... Tirando são bem inspirados, né? Eles não usam... Principalmente nos contos, né? Porque, por exemplo, o Total Recall, né? O Vingador do Futuro, aquele que o Schwarzenegger depois foi refilmado, ele é inspirado num conto. Não tem nada a ver com conto. É só a premissa. O cara foi num negócio que faz a memória retornar e ele vive em Marte. Pô, o resto é tudo diferente. Afinal, o próprio Minority Report é muito diferente O Blade Runner é muito diferente, nomes de do filme. Então, mas assim, eles partem da premissa e criam um roteiro livre. O único filme dele que eu acho que é mais fiel é um que chama O Homem Duplo, ou Scanner Darkly, que é com o Keanu Reeves. É um filme meio, nem é tão bom assim, que foi, mas ele é mais fiel ao enredo do livro, ao conteúdo, entendeu? E o Philip K. Dick, ele é muito legal porque toda a obra dele, ela tá num eixo de lidar o que é real ou o que não é real. Esse negócio, por exemplo, nesse livro O Homem do Castelo Alto, que os nazistas venceram a Segunda Guerra, mas tem um escritor de ficção científica que está escrevendo um livro como se os aliados tivessem vencido a guerra. E está dizendo que a verdade é essa. Aí o leitor, ele fica jogando o leitor, mas e te confunde, o que é real, o que não é real. E ele faz isso em todos os livros dele. Isso é uma boa pergunta, né? O que é real e o que não é real. E no Dick tinha um ponto muito interessante da literatura dele que é pouco explorado, e é um assunto que eu gosto muito, né? Que é o lado místico, é o lado realmente transcendente dele. Então ele usava ficção científica até como um pano de fundo para relatar as experiências místicas que ele tinha. Mas ele mesmo duvidava das experiências. Mística em que sentido? De expansão de consciência. Então ele falava assim, eu não sei se... Eu vi um raio cor-de-rosa e eu previa a doença de um filho. Isso aconteceu de fato. Com ele? Do filho dele, com ele, com pessoalmente. Ele viu que o filho dele ia ter uma doença genética complicada, falou para o médico sem saber e o médico confirmou a verdade. Então, você acredite ou não, mas está relatado que isso aconteceu. Ele achava que isso era o quê? Então, ele não sabia, ele não tinha sério. Ele fala assim, no livro dele, Vales, ele até brinca, ele fala, eu vi um raio cor-de-rosa que me despertou minha consciência. Eu não sei se era um alienígena, eu não sei se era Deus ou se eu estou ficando esquizofrênico. Então ele mesmo não sabia. Todas as possibilidades. Ele mesmo duvidava né? do que acontecia com ele. Isso aí, ele explora isso. Mesmo sendo um livro de ficção científica, né, que tem a ciência, ele fala, se você assistiu o Minority Report, ele fala dos precogs. Só que aqui não é científico. Se você pegar o rigor da coisa, eles têm poderes paranormais. Então, o Philip K. Dick é um grande exemplo disso, onde a ciência... Ele é rigoroso com a ciência, mas ao mesmo tempo com a imaginação também. E ela não é o principal. O principal é tratar das questões humanas, questões filosóficas, questões psicológicas. No próprio Blade Runner, no livro Androids São com Ovelhas Elétricas, a grande diferença do filme é que ele aborda demais, ele tem várias diferenças, mas ele entra muito a fundo nessa questão da empatia. Né? Ele fala assim, se o ser humano não empático, não tem quase um sociopata, ele é um ser humano, quem é mais humano? É um androide é mais humano que ele, porque o androide não tem empatia, mas então ele entra com esse nível de questionamento. O que define um humano? Exatamente. Se a gente não tem a empatia... Qual é a natureza do ser humano? Exatamente. Qual a sua opinião? O que define um humano? Putz, complicado, né? Você me pediu falar de ficção científica. Mas nós estamos falando sobre isso. Qual que é a sua opinião? O que você acha que define? Porque essa é a questão, né, importante do Blade Runner, que fica um pouco menos forte do que no livro, mas assim, a ideia de que o que é humano e o que não é, o que é androide e o que é humano. Então eu vou citar um autor que eu gosto muito, que não tem nada a ver com ficção científica, chama Amit Goswami. É um físico quântico indiano, onde ele usa muito a ciência para explicar fenômenos não explicáveis pela ciência. Ele fala muito no que diferencia o humano de uma máquina. É a consciência, mas tá bom, mas o que é a consciência? Então ele usa muito que é a capacidade da criatividade, onde você tem uma alteração total de contexto. O que quer dizer isso? Onde essa capacidade de criar uma coisa absolutamente nova, onde não tem repertório nenhum antigo e ela vem do nada, uma máquina, segundo a lógica, ela não é capaz, ela é capaz de criar em cima... Mas também não, viu, na verdade. Eu acho que sim. Se a gente parar para pensar, do nada não vem. Não, mas tudo vem os insights. Referência de alguma coisa. Mas você tem insights. Eu acredito que a gente tem insights que vêm, assim,
não lineares, ou seja, você está pensando, de repente vem uma ideia completamente... Claro que você tem um repertório, mas o contexto é alterado. O Stephen Hawking acha que daqui a um tempo as máquinas nos superarão em praticamente tudo. E ele não é um cara que costuma soltar as coisas assim do nada. É uma visão... Esse é um olhar. É um olhar. E é um olhar científico. Ele talvez seja o cientista mais conhecido, né, que existe hoje. Um cara sério, reconhecido mundialmente. Não é uma estrela da ciência. Ele é realmente um cientista. E ele diz que em pouquíssimo tempo, que o grande medo dele é esse. Quem mais falou agora eu esqueci. Acho que foi o Bill Gates. Falou exatamente a mesma coisa. Falou assim, em pouquíssimo tempo as máquinas estarão muito na nossa frente. Inclusive nessa capacidade de recombinação. Porque se a gente entender criação ou imaginação como uma recombinação dos signos que já existe, só que de um outro jeito, já que você não pode recombinar do nada aí, eu acho que essa discussão, assim, eu não acredito no recombinar do nada, que eu verdade, acredito, né? Mas assim, então essa capacidade de imaginação da máquina, chamando imaginação essa ideia de recombinar de maneiras que não tinham sido recombinadas as coisas antes, elas vão ter essa humanidade que você está chamando. Ou seja, elas vão ser humanas, se for isso que é ser humano. Talvez eu estou mais com o Dick, porque eu acho que a capacidade de sentir empatia pelo outro talvez nos dê uma diferença, não em relação aos animais, mas em relação às máquinas. O cachorro também tem empatia, né? A ideia não é nos diferenciar dos animais. Né? E eu acho que assim, a máquina pode ser programada inclusive para simular sentimentos. Isso. O Ray Kurzweil, que hoje é consultor de tecnologia do Google, escreveu um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais. Ele é totalmente da linha do Hawkins, tá? Não é que o espiritual dele não está em nenhum momento... É um outro ele não está olhar. Não está falando da espiritualidade, de transcendência. E ele fala, cara, a emulação do sentimento, como é que você vai saber de fato, que é o que acontece com o Blade Runner. Se está sentindo ou está emulando, emulando o exatamente. sentimento. Eu acho que tem uma outra capacidade humana aí também, a gente vai entrar num papo mais filosófico. Mas é por aí, que é a intuição. Né? Da minha visão, a intuição humana, quando você intui aquela coisa, não é só a minha visão, é a visão de vários autores que eu leio. Então não é uma... ela não está dentro do necessariamente... É isso que eu te falei. Ela não está dentro do explicável, mas não necessariamente fora do conhecido. A gente pode não saber explicar. Exatamente. Mas a gente ainda não... Agora, a dúvida é... metafísica. A máquina terá intuição? Não sei. Entendeu? Será capaz de ter um processo intuitivo? Defina a intuição. Depende. Intuição... Criação a máquina vai ter. Capacidade de imaginação, de criação. E ela terá. Terá não. Sim, a gente está segundo os ficção científica. Não, segundo os caras que entendem, não está especulando o futuro. Segundo os caras que são bons. Agora, assim, e isso é assustador. Né? À medida que uma máquina pode pensar mais rápido, pode criar mais e melhor, pode fazer tudo melhor do que a gente faz. E pode virar autônoma, segundo, de novo, esses dois caras que parece que não são muito burros. Isso é assustador se a gente começa a imaginar um futuro que é um futuro mais pro lado do... Não é do Matrix, né? Mais pro lado do Matrix. Onde nós seremos simplesmente umas gosmas que vão servir, e a gente fica fingindo, vão servir de alimento energético para uma grande máquina. Eu não acho improvável que uma máquina domine o ser humano, porque é isso que vai ser mais... Isso pode acontecer com o Matrix. Agora, a dúvida, você perguntou, o que é intuição? Mais uma vez, não é a minha visão. Você está citando dois autores, tem um monte de autores também, tipo Ken Wilber, Amit Goswami, um monte de autores que vão para uma outra linha de pensamento, que não é o materialismo científico, onde eles têm uma visão um pouco diferente. Eles falam, cara, não existe uma humanidade no ser humano
né? Não se sabe de onde Mas é vem. religioso isso. Não, não é final. religioso. Não é religioso. Que precisa ter uma alma, que precisa ter uma... Eles definem que existe algo não contemplado pela ciência tradicional, e a ciência tradicional não tem como provar a existência ou não, tá? Algo contemplado que precede, entendeu? Precede o... Chama Deus, o cara quer chamar de Deus, não é? Você põe o nome que você quiser. Não, eu não, mas é que é um outro jeito, o cara lustra, mas no final é o mesmo conceito. O livro, ele vai a reboque do filme? Vai, sempre? ele vai a reboque. Sempre? Sempre. Pode ir. Se o filme é um sucesso, o livro tende a ser um sucesso. Mas aí tem uma questão mercadológica por trás, que é o seguinte: no momento que você lança um filme, vamos pegar o livro que foi lançado junto com o filme, ou, por exemplo, o que a gente fez agora com o Jurassic Park. Jurassic Park é um livro, é uma reedição de um livro já, esqueci o ano de publicação, mas um livro longe de ser um livro novo, né, que inspirou o primeiro filme Jurassic Park. E agora lançaram um novo filme e a gente relançou junto uma edição. Tá indo super bem. Por quê? Porque o assunto a Gestalt o assunto tá na... A livraria vai expor melhor o livro, claro. A imprensa vai dar espaço, o leitor... Mais do que, não só a questão de quero ler o livro que inspirou o filme, mas você acaba tendo um espaço em todo de interesse todo sobre o ecossistema que é, entendeu? Totalmente voltado para isso. Então acabam, fora os fãs. Então, acontece assim, normalmente. Agora, a gente teve uma experiência muito ruim, que foi com aquele filme John Carter, da Disney, que ficou famoso como um dos maiores fracassos de bilheteria, porque eles investiram muito dinheiro, não recuperaram nada, e isso acabou virando notícia. E aí você piora ainda mais a situação do Claro. Que o filme, ok, não é ruim, bom não é, mas não é ruim. Não é ruim, entendeu? E a gente lançou a trilogia da Uma Princesa de Marte na época do filme, e assim, claro que vendeu um pouco, mas o fato do filme não ter ido bem prejudicou. Afundou o livro. Não chegou a afundar, tá? Mas prejudicou, não vendeu aquilo que a gente esperava que fosse vender. Da mesma maneira que você pega a onda para subir, pega a onda para cair também. Tá tudo bem. Né? Parte, né? Agora, de alguma maneira, então, isso é interessante porque a imagem hoje domina bastante, né? Então, quando a gente está falando de filme, mesmo você que é um editor, eu que também sou um leitor, a gente fala muito dos filmes. Muito. Ou seja, será que a literatura de ficção científica está bem mesmo? Tá. Ou Não, ela tá. Que também define estar bem, né? Tá bem é vender como 50 tons de cinza? Não. Não, claro. Entendeu? Você tá bem com vender como Código da Vinci? Não. Agora, tá bem, eu acho que continua vendendo. Duna, que foi um livro bem antes do filme, dos anos 60, é considerado o maior fenômeno best-seller da ficção científica, vendeu milhões e milhões de exemplares na época. Hoje a gente tem exemplos, por exemplo, Laranja Mecânica é filme, eu vou... filme? Mas eu tenho exemplo, por exemplo, a trilogia da Fundação do Isaac Asimov. Tá, são 3... Tem filme não, né? Não tem filme. Vai virar agora uma série produzida pela HBO. Mas se você pegar no nosso histórico, é um dos livros que mais vendem. E a gente relançou a edição em 2009. E ele, assim, dificilmente não está entre os 6, 7 mais vendidos da editora até hoje. Não tem... Até porque é considerado um clássico dos clássicos. Clássico dos clássicos, exatamente. O Eu, Robô, tudo bem que tem o filme, nesse caso eu vou falar, o filme não ajudou. Porque o filme não é bom. E não criou uma base de fãs como Jurassic Park, como Star Wars, como Laranja Mecânica, 2001. O filme, ele, na época, talvez tenha ajudado a outra editora a vender um pouco de livro. Mas o Eu, Robô hoje, ele está entre os 5 mais vendidos da editora. E entre os 7. E isso eu tô falando que nós temos 4 Star Wars que estão dominando o universo. A cena, entendeu? Esses 4 Star Wars estão... A força tá muito grande. Então, existe. Quem você acha que nós seremos a partir da visão desses autores que você edita? Eu vou dar uma visão um pouquinho mais utópica e menos distópica, tá? Tá, claro. Eu acredito que isso a gente já está vivenciando hoje. Eu acredito muito nesse processo. Claro que a imprensa, a mídia, foca muito nas tragédias, no lado ruim, nas corrupções, etc. Mas eu acredito que existe uma evolução ética, real da humanidade comparado com o passado. Essa é uma visão que alguns autores têm essa visão. Onde, sim, o ser humano tende a
ser uma pessoa mais inclusiva, menos competitiva no sentido de não precisa brigar tanto assim. Aonde está escrito que eu preciso ser o primeiro, né? O líder de mercado? Não tá bom o seu 10º lugar e tá com a tua coisa funcionando direitinho? Então, eu acredito muito nessa transformação, uma evolução gradual de consciência, onde o ser humano daqui 100 anos vão ter outros problemas totalmente desconhecidos pra gente agora, mas alguns dos problemas de hoje vão ser completamente solucionados. Eu acredito nessa visão. Não estou falando que vai ser melhor ou pior, tá? Mas acho que vai ter outro. Aumenta a evolução, aumenta a complexidade, mas problemas antigamente. Então seremos outros. Seremos outros, sem dúvida. Como já sou. É isso. No final você acha assim: seremos outros. Tá bom, maravilha. Tá bom, obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.